Bora desvendar em poucos minutos uma das coleções de textos mais influentes da história, o Novo Testamento. A ideia aqui é a gente mapear a estrutura e a grande história que ele conta, sabe? De um jeito bem direto ao ponto. Olha, quase todo mundo já ouviu falar de Adão e Eva, da Arca de Noé, né? São aquelas histórias clássicas lá do comecinho da Bíblia. Mas, e aí? O que vem depois? Como é que a narrativa sai de uma promessa antiga e vira um movimento que mudou o mundo? É exatamente essa ponte que a gente vai cruzar agora. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa entender sobre o Novo Testamento é que ele não surge do nada, sabe? Ele se apresenta como o grande final, a continuação de uma história que começou, olha, muitos e muitos séculos antes. Pensa assim, centenas de anos antes, textos bem antigos, como o do profeta Isaías, já estavam pintando o retrato de um Messias, de um Salvador que estava para chegar. Essa expectativa toda, essa promessa, é o alicerce, a base de tudo que vai acontecer no Novo Testamento. E essa conexão, olha, não é nem um pouco discreta. É impressionante reparar na quantidade de vezes que os autores do Novo Testamento voltam lá em Isaías e o citam. Para eles, era claríssimo. O que eles estavam vivendo ali, naquele momento, era o cumprimento daquelas profecias antigas. É como se fosse a grande ponte ligando as duas partes da história. E essa ponte nos leva direto para o protagonista de toda essa história e para os 4 livros que se dedicam a contar a vida dele. Bem no centro de tudo, no coração do Novo Testamento, está Jesus. Só que a história dele não é contada como uma biografia única, linear. Pelo contrário, ela vem de 4 perspectivas diferentes, os famosos evangelhos. E cada um tem um estilo, um público e um foco muito particular. E essa tabela aqui resume isso de um jeito genial. Dá uma olhada. Mateus foca totalmente na ideia do reino dos céus. Marcos já tem uma pegada mais misteriosa com o tal do segredo messiânico, onde Jesus vive pedindo para não contarem quem ele é. Lucas, por sua vez, escreve um relato super detalhado, quase uma história religiosa para quem não era judeu. E João viaja lá para o início de tudo, apresentando Jesus como o Verbo eterno, que já existia antes da criação do mundo. 4 visões, uma história. Mas a história não para na vida de Jesus. De jeito nenhum. Na verdade, é aí que a coisa toda se transforma num movimento global. A gente vai ver agora como essa pequena semente virou uma floresta. O livro de Atos é basicamente a continuação direta dos evangelhos. É tipo o volume 2. Ele conta a crônica de como aquele grupinho de seguidores que estava com medo depois da morte do líder se reergueu e se tornou uma força que começou a se espalhar como um rastilho de pólvora pelo Império Romano. E essa linha do tempo aqui mostra bem essa explosão. O estopim é em Jerusalém, no dia de Pentecostes. Dali, a mensagem se espalha. E o grande ponto de virada, a conversão de Saulo. O cara que era um perseguidor se torna o apóstolo Paulo, o maior motor dessa expansão. É com ele que a fé rompe as fronteiras judaicas e finalmente chega em Roma, bem no coração do império. Só que, claro, com um crescimento tão rápido assim, começaram a surgir os problemas, as dores do crescimento. Com comunidades espalhadas por tantas cidades, apareceu uma dúvida. Como é que a gente mantém todo mundo na mesma página, remando na mesma direção? A solução foi o que a gente pode chamar de e-mail da época, as cartas, também conhecidas como epístolas. Líderes como os apóstolos Paulo, Pedro e João escreviam para essas novas igrejas para dar conselhos, às vezes para dar um puxão de orelha e, claro, para dar aquele incentivo. E o mais importante aqui é sacar que essas cartas não eram textos filosóficos abstratos, eram super práticas. Elas estavam ali para resolver problemas do dia a dia, fofoca e briga na comunidade, questões de moral, gente ensinando coisa errada e até dúvidas bem sérias sobre a ressurreição. Pensa nelas como um manual de instruções para gerenciar um movimento em plena expansão. Ok, então se a gente der um passo para trás e olhar o todo, o mapa completo da história começa a se formar. A gente consegue ver a arquitetura de toda a narrativa. Fica bem claro, né? Começa com a promessa, plantada séculos antes, depois vem a chegada da figura central, nos evangelhos, na sequência, o movimento, com a expansão da igreja em Atos, e, para fechar, o manual, com as cartas que guiaram essas comunidades. Da promessa ao manual de instruções. É uma jornada completa. Realmente impressionante pensar que esses textos, escritos há quase 2000 anos, ajudaram a moldar nações e influenciam a vida de bilhões de pessoas até hoje. Isso tudo meio que nos leva a uma última pergunta. Com tudo isso em mente, qual seria a mensagem mais poderosa dessa jornada toda para o mundo em que a gente vive hoje?